Salve, salve rapaziada, tudo certo? Muito boa segunda-feira pra vocês. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Ele geralmente sai às 10 da manhã aqui no canal e às 18h30 nós temos a tradicional live do canal também para discutir uns poucos dos assuntos que eu vou trazer nesse vídeo e da nossa semana, que, né, inclusive tem estreia do Campeonato Paulista no próximo dia 15 aí, domingão 18h30 contra o Ituano. E antes da gente entrar nos assuntos do vídeo, eu quero falar uma coisa aqui, fazer uma correção, na verdade, que nas últimas lives dos últimos vídeos que a gente falou sobre a venda do Patrick para o Atlético Mineiro, eu falei aí que o São Paulo poderia receber algo próximo dos 8 milhões de reais, mas na verdade o São Paulo fez uma coisa que pra mim até soa inteligente, até estranho elogiar a diretoria do São Paulo, mas na verdade abateu uma parte do valor do Rafael, abateu o valor do Rafael, abateu a dívida de 5 milhões de reais que tinha se criado com o Atlético Mineiro pelo Rafael. Aí o São Paulo vai receber pouco menos de 3 milhões de reais, né? 3 milhões de reais praticamente. Acho que Internacional e Monte Azul, se eu não estiver enganado, ficam com outros 3 milhões de reais, alguma coisa assim. Fato é que o São Paulo não vai receber tanto assim pela venda do Patrick, mas já tem a dívida com o Rafael abatida. Então já deixei uma informação aqui para vocês discutirem se isso foi bom, se isso foi ruim. É melhor abater uma dívida do que criar alguma coisa ali com o Atlético Mineiro. E aí o Atlético Mineiro vai ter que pôr pouca coisa no bolso pelo Patrick. Eu achei um pouco inteligente por parte do São Paulo isso. Eu não teria vendido o Patrick, eu já cansei de falar isso, que eu teria resolvido o problema internamente dele com o Rogério Ceni. Mas além do problema com o Rogério Ceni, ele também ia ganhar mais, ia ter um novo contrato com maior duração lá no Atlético Mineiro, então isso pode ter interferido na vontade do jogador que preferiu ir para Minas. E se o jogador tem uma preferência em sair, é muito difícil você segurar, a menos que você ofereça mais dinheiro, ofereça mais alguma coisa, tem alguma regalia, estenda um contrato. Talvez o Patrick estivesse esperando que o São Paulo desse um ano a mais de contrato para ele, alguma coisa. Teve uma oferta de um outro lugar para trabalhar, ele que seja muito feliz agora. Desejo toda a sorte do mundo ao Patrick, menos quando enfrentar o São Paulo, obviamente, que ele tem a sorte contra o Cruzeiro, contra todo mundo, menos contra o São Paulo, num mata-mata contra o São Paulo, num jogo contra o São Paulo, que se lasque, que nem entra em campo porque tem qualidade. Antes de a gente entrar nos assuntos desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de se inscrever no canal se você for novo. Se você tá aqui todos os dias, pô, Celso, de segunda a sexta eu já deixo o like pra você, tem que deixar mais uma vez, por favor, meu querido, que aí é pra esse vídeo chegar pra mais São Paulinos, mais São Paulinas, pra gente criar uma comunidade ainda maior aqui no Tricolor em Pauta. Então deixa o seu like e se você for novo, tá vindo pelas recomendações do YouTube, não esquece de se inscrever. Rapaziada, o menino Thales Vander tá se destacando muito na Copinha. O São Paulo pra mim fez 45 minutos finais ótimos na Copinha. Para mim, os dois jogos do São Paulo não fez um bom primeiro tempo, mas fez um ótimo segundo tempo. E o menino Negruti, para mim, teve uma importância maior do que foi dada para ele. Eu acho que ele teve uma importância maior no jogo do que repercutiram. Muita gente falou só do hat-trick do Thales Vander, né? Hashtag faz o T, vamos fazer o T de Thales Vander, né? Tem o coisa lá do Cano, vamos ter agora o T de Thales Vander. Espero que esse menino tenha oportunidade no principal e que continue assim, que ele continue tendo evolução no seu futebol, que ele continue melhorando, que ele continue evoluindo nessa Copinha e mais tarde tenha oportunidades no profissional. Porém, nós temos um problema. Na gestão Leco, o pessoal que era da diretoria de futebol fez um contrato similar ao do Marquinhos, com ele sendo menor de idade, com 16 anos, ofereceram, né, deram um contrato de 5 anos que na FIFA não é válido. E aí a mesma coisa do Marquinhos, ele já pode hoje assinar um pré-contrato com qualquer clube. Temos esse problema com qualquer clube europeu, se eu não estiver enganado. A informação vai estar na tela. Eu vi lá do pessoal do Agora Tricolor, inclusive eles me seguem, não sabia. Fica aqui um abraço para eles também. Cara, isso é de um amadorismo que a gente achou que tinha parado no Marquinhos. Mas não, agora tem no Thales Vander também. E vamos ver agora como é que os empresários, como é que o staff do Thales Vander vai conduzir isso, porque isso tem volta. Esse negócio tem volta. Dá para assinar um novo vínculo com o São Paulo, dá para assinar um novo contrato com o São Paulo, mas aí vai depender da qual que é a ambição do Thales Vander e principalmente dos seus empresários. Como a gente falou agora há pouco do Patrick, como teve a questão do Wellington Rato de querer vir para o São Paulo, o Patrick querer ir para o Atlético, muito passa pela vontade do jogador. Só que quando o cara é mais novo, talvez ele vá mais pela cabeça dos outros. Até a gente, quando a gente é mais novo, a gente vai mais pela cabeça dos outros do que pela nossa própria. A gente vai se formando isso ao longo do tempo. Então, vamos ver o que os empresários do Thales Vander têm de interesse.
de fazer um novo vínculo com o São Paulo, de ver, ó, esse aqui estava irregular, vamos assinar um novo agora, que ele já é maior de idade, porque ele assinou um contrato de 5 anos quando tinha 16, e só valem 3. Quando ele tinha 16 anos, ele fez esse contrato lá na época do pessoal do Leco, aí agora esse contrato já tá nesse terceiro ano, que na teoria teriam mais 2, mas tá nesse terceiro ano que já tá acabando. Resumindo, já tá acabando o contrato dele na forma legal, na forma que a FIFA reconhece. A FIFA não reconhece um contrato de 5 anos com um jogador menor de idade. Ou seja, o São Paulo fez caca. O São Paulo fez caca mais uma vez, uma coisa igualzinha que foi do Marquinhos. O São Paulo tentou, segundo o Júlio Casares, segundo o Carlos Belmonte, tentaram renovar várias vezes com o Marquinhos, desde a estreia dele no profissional ali, antes mesmo dele estourar com o Crespo, pelo menos é o que dizem, tá? Não tô aqui passando pano ou defendendo esses caras, porque qualquer coisa que esses caras falam eu tenho um pé atrás. Tanto que o Júlio Casares aí, ontem à noite, deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva, que para mim não vale a pena repercutir nada, porque enquanto a gente não vê ações, não adianta a gente ficar sonhando, não adianta eu ficar iludindo vocês com palavras bonitas de Júlio Casares. Não, vamos esperar realizar ações, aí a gente elogia ou critica também. Então, diziam que estavam tentando renovar, fazer um novo vínculo com o Marquinhos, dessa vez um vínculo válido, e os empresários dele já miraram a Europa, já miraram o Arsenal. Vamos ver qual é a do Thales Vander, se os empresários dele querem fazer um novo vínculo, entendem que foi feito porcamente lá atrás, às vezes o cara faz na malandragem, às vezes não sabemos, às vezes já tinha uma garantia maior para o atleta dele, enfim. Vamos torcer para essa situação ser resolvida. O melhor cenário do mundo é o Thales Vander assinar um novo contrato, ter oportunidades aqui. Tá demonstrando qualidade, tá demonstrando um bom futebol nessa copinha. Tá demonstrando, já tem 4 gols, é o artilheiro da competição. Vamos ver o que vai acontecer o restante da copinha, mas o São Paulo já tem que ver isso. Pode ser que ele não vire pro futebol, pode ser que ele seja outra eterna promessa, ou seja um jogador de nível Série B, Série C, Série A, de Champions League, a gente não sabe ainda, porque ele está disputando apenas uma copinha. Mas cometer esse tipo de erro é inaceitável. E o que mais me dói é que a gente nunca vai ver os culpados sendo responsabilizados. A gente nunca vai ver o pessoal que trabalhava no Leco e fez uma caca dessa falando, ó, a gente fez errado, a gente pede desculpas, a gente vai pagar uma multa aqui do clube. Não, isso nunca vai acontecer, né? Tanto que nem o próprio Casares cita tanto o Leco assim, porque não, águas passadas o caramba, fizeram um arrombo que você tá tendo que consertar na sua gestão, mas como são amiguinhos, não dá em nada, né? Gente, outro assunto que também rendeu um pouquinho de polêmica, esse aqui eu juro que eu juro que eu não pego no pé, eu torço pro cara se dar muito bem aqui no São Paulo, veio com, seja com aval do Rogério Ceni, aval do Scout, aval da minha mãe. O André Anderson, mais uma vez, está lesionado. Não dá pra falar sem rir, cara, porque o André Anderson é outro caso, assim como o do Naruel Bustos, que veio pro São Paulo, no caso do André Anderson ele ainda está aí, mas a gente nem sabe com que pé ele chuta. A gente sabe, querendo ou não, que o Nestor é canhoto. A gente sabia, querendo ou não, que o Igor Gomes era destro. A gente sabe que o Wellington é canhoto. A gente não sabe com que pé chuta o André Anderson se a gente não tiver que olhar no Google. Se a gente não der um Google, a gente não sabe com que pé chuta o André Anderson. Não sabe a altura do André Anderson. Tem gente que não sabe nem o rosto do André Anderson, só viu o nome. Ou lembra vagamente da apresentação. Gente, ele tá de novo, parece com uma espécie de pubalgia. É a lesão que deixou o Kaká meia bomba na Copa de 2010, né? Na região do pubis. Você dá um Google aí se você não souber onde é a região do pubis. Eu juro que não é pegação no pé, mas quem foi o cara que aprovou clinicamente, eu não tô nem dizendo o scout que viu ele jogando na Série B italiana, na Lazio, na base do Santos, mas quem foi o departamento clínico, o departamento médico que liberou um cara desse ser contratado? Ele conseguiu ter menos tempo de jogo que o Nicão ano passado. O Nicão que vivia no DM também. O Nicão ainda pelo menos entrou em campo, fez gol, fez alguma coisa. O André Anderson nada. Na verdade, teve ainda algumas vezes que o André Anderson ficou só no banco, o Rogério colocava ele faltando 40 segundos, que também era uma crítica ao Rogério, que a gente precisava ver o cara em campo para ver se poderia ou não render. Mas, cara, é um rapaz que não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Se a multa for muito grande de rescindir um empréstimo com a Lazio, se for mais caro do que pagar mais 6 meses de salário para ele, beleza, mantém ele aí. Agora, se for mais barato liberar o cara do que pagar 6 meses de salário para ele, já libera. Já manda ele ser feliz em outro departamento médico com todo respeito. A gente às vezes critica jogador que não consegue jogar, não consegue dar uma sequência por questão técnica, mas pra mim, cara, o cara que fica só no departamento médico não dá pra defender. Uma coisa é, por exemplo, uma questão de cirurgia, como foi o Valse, foram lesões sérias de ligamento. Agora o André Anderson, um dia é a cutícula, outro dia é o joelho, outro dia é o tornozelo, outro dia é o antebraço, agora essa pubalgia crônica.
Cara, não dá. Se é um jogador nível craque que tem esse problema e o São Paulo tem que fazer um esforço maior para manter o cara em dia, pô, beleza, mas não é. A gente tá falando de uma promessa também. Um cara que tem, acho que 22 anos. Aí, ó, mais uma coisa, a gente não sabe a idade do André Anderson se a gente não olhar o Google, cara. O cara se tornou irrelevante, se tornou um peso no elenco. Ainda tem alguns pesos nesse elenco, eu acredito que vocês saibam também, assim como eu, quais são. A maioria foi embora, acho que 90% dos pesos desse elenco foram embora. Que pra mim o problema não é você trazer um jogador de 700 mil, é trazer um jogador de 700 mil pra ficar no banco. Não é o caso do André Anderson, mas é um cara que tá lá pra quê? Se ele vai ficar lesionando, se ele não tem condição clínica de entrar em campo, devolve pra Lazio. Ou repassa o empréstimo, só... O BO não é nosso, o jogador não é nosso, o jogador tá com a gente por empréstimo. Pelo amor de Deus, dá pra fazer alguma coisa. Com todo respeito ao André Anderson, eu torço pra que o André Anderson consiga ter uma sequência de jogos e mostre pra gente, olha, eu tô aqui, eu consigo jogar, eu sou bom jogador, ou olha, eu sou horroroso e tive uma oportunidade, mas que ele tenha tempo em campo, só que não consegue. E a gente não sabe se isso é também falha do nosso DM ou se é o jogador. Alguns, a gente fica aqui especulando, pô, o Luan e o Diego Costa, o São Paulo deveria ter operado antes de dar a besteira. A gente já cansou de falar a questão do Luan e do Diego Costa, que foi um erro do São Paulo. Agora o André Anderson, é erro do São Paulo, ele precisa de operação, ele precisa de quê, cara? Ele precisa de quê? Mas o nosso DM ninguém fala nada, né? Engraçado, em outros clubes, às vezes o jogador tem lesão, o médico vai lá correndo na coletiva e explica, ó, a lesão é essa, o tempo de recuperação é esse. No São Paulo é tudo, eu acho, uma estimativa, porque parece, né? Nada, não é nada concreto, né? Isso irrita um pouco. Rapaziada, o último tópico aqui do nosso vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, que 18h30, religiosamente, tem a nossa live aqui do Fim de Expediente. Não é só vídeo que tem neste canal, se inscreve aí pra você também não perder nenhuma live, nenhum ao vivo, e você poder comentar no chat ao vivo também, que é só para inscritos. Rapaziada, o pessoal da Arquibancada Tricolor, junto ao jornalista Eduardo Rodrigues, se eu não estiver enganado, é Eduardo Rodrigues ou Eduardo Oliveira, é até parecido com o meu sobrenome, o nome dele. Tem um esboço de um possível time do São Paulo titular para a temporada, para já iniciar aí os jogos do Paulistão, para essa estreia contra o Ituano. É um time que eu confesso que é deveras ofensivo. Eu não sei se isso aqui é um 4-2-4, se isso aqui é um 4-3-3 com o Luciano fazendo uma função de meia, mas é com Pedrinho do lado esquerdo, Marcos Paulo do lado direito, Caleri e também o Luciano, e a dupla de meias aí sendo o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. O Pablo Maia a gente entende como um primeiro volante, o Nestor a gente entende como esse camisa 8, o Galopo tá se destacando muito nos treinos, fez até gol no jogo treino contra o Guarani. Toda a comissão técnica, todo setorista que fala sobre os treinos do São Paulo diz que, infelizmente, eu não consigo assistir, infelizmente, né? E o Galopo tá arrebentando. O Galopo tá indo muito bem, não só por causa do gol contra o Guarani, mas ele, o Rodriguinho da base, e tinha mais um jogador que também sempre me falha a memória, era o Rodriguinho, o Galopo, e tinha mais um. Comenta aí se você souber, inclusive, que eles estavam arrebentando nos treinos. Que eles estão, cara, esse início de temporada, essa pré-temporada que o Ceni está fazendo com eles, o Galopo é um dos que mais está se destacando. Ele vai perder mais uma vez a titularidade para o Nestor, por quê? Então eu acho que o Galopo é outro cara que deveria ser testado. Inclusive essa formação, esse suposto 4-2-4, ou esse 4-3-3 com o Luciano fazendo o entre aspas 10... né, com o Wellington e o Rafinha pelo lado, não entendi o porquê não o Igor Vinícius, talvez até por conta do que eu vou falar agora pra vocês, né, talvez que o Igor Vinícius o time fique ofensivo demais, mas cara, é um time interessante, contra times pequenos, contra time que não vai te atacar, contra time que não tem um poderio ofensivo muito bom, contra time que não tem o poder do contra-ataque, inclusive, e todo mundo precisa ajudar na marcação lá do pessoal de frente. Pode dar certo contra time menor, agora, se pegar um time de Série A, quando começar o Campeonato Brasileiro, times da primeira prateleira, times que vão brigar para ficar entre os 6, 8 primeiros, eu já acho um pouquinho mais complicado. Você colocar um time ofensivo desse contra equipes menores do Paulistão, um esquema desse ofensivo no início de Copa do Brasil, até pode dar certo, pode sair um caminhão de gols, se os caras estiverem inspirados. Agora, contra times que é rivais, que são clássicos, contra times grandes, eu já acho difícil. Isso aqui começa a me preocupar. Eu acho que precisa de mais gente nesse meio campo. Alguém precisa marcar, né? Eu falei isso, inclusive, na época da Copa, porque eu achava o Brasil muito ofensivo, uma hora ia dar errado, né? E deu, inclusive. Dá uma moral pra mim também, né? Ficando mais perninha do que a gente já costuma ser. Mas alguém precisa marcar nesse time. E a gente vai ver mais uma vez o Pablo Maia se virando que nem maluco pra marcar nesse meio campo. A zaga pra mim é interessante.
Eu gostaria também de ver o Ferrarese sendo testado na quarta zaga junto com o Arboleda. Tem o Diego Costa que está se recuperando. O Valse, infelizmente, não vai ser utilizado, vai ser emprestado nesse primeiro momento. Não entendo, acho que o próprio São Paulo poderia dar tempo de jogo para ele. Mas me fala aí, o que vocês acham desse possível time para estreia contra o Ituano, esse time para um início de temporada? Eu acho ofensivo. Contra o Ituano, contra equipes menores, pode até dar certo. Agora, contra time grande, contra times de mesma qualidade ou maior, aí eu já acho complicado. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de sentar o dedo no like e comentar o que você achou desse time, o que você achou também do Thales Vander e desses primeiros jogos do São Paulo na Copinha. Infelizmente, no final de semana aí não comentei nada com vocês, mas na nossa segunda-feira tudo já volta ao normal, já estamos a todo vapor. Tamo junto e, como sempre, vamos São Paulo, que essa semana tem estreia no Paulistão. Tamo junto.